Isso vai te ajudar. Mais de mil pigmentos, não é nem a cor. Mais de 1000 pigmentos diferentes de preto. Vocês estão me entendendo o que eu quero falar? É isso. E eu concordo, tipo, e se você for comparar as cores que eles realmente classificam? Ah, é pardo, aquilo, sei que lá, aquilo outro. Tipo, não dá para classificar por cor que eles pautam, enfim. É muito complicado. E outra, para você que faz maquiagem, você sabe muito bem que para você atingir a tonalidade da sua pele, o pescoço tem uma tonalidade, certo? Embaixo do pescoço tem outra, perto da orelha outra, na orelha outra, na parte superior da testa outra, no centro da testa outra, embaixo do centro da testa, no nariz aqui é uma coisa, do lado é outra. Então você tem que fazer um reboco na sua cara, ou seja, você tem que trocar a pele da sua cara. Você faz aí uma máscara. Não é melhor comprar uma máscara e botar? Porque você coloca tanta coisa no rosto e outra invade para o pescoço, às vezes vai na pele do braço para atingir a mesma tonalidade. Não é homogêneo, gente. Eu estou falando de cor da pele, não estou falando ainda da cor que você se assume. Me entende? Porque minha esposa, por exemplo, ela tem uma cor da pele mais clara do que a minha, mas ela se classifica como negra ou como preta. Tá dando para entender? Colorismo. Que é, olha, quando a gente vai falar de colorismo, que se eu fosse você, eu ia dar uma pesquisada, porque isso pode cair. Eu acho muito difícil no governo Bolsonaro cair colorismo. Mas na UNEB pode cair, nos vestibulares regionais pode cair. Então, dê uma pesquisada sobre a questão do colorismo. Inclusive, saiu mais um livro aí da série dos pequenos manuais, entende? Antirracistas, de Djamila Ribeiro. Ela tem diversos autores junto com ela. É uma coletânea, né? A coletânea, esqueci o nome da coletânea. Meu tom de pele é café com leite. Sempre me representou assim. Qual é a sua cor? Café com leite. Professor, Mas não existe café com leite na cor. Fale. tem alguma galerinha também no chat que tá reclamando que as letras são muito embaçadas. A gente não tá conseguindo nem ler nada. A letra daqui do slide? Sim, sim. Sério? Parece que tá em russo. Sério Exato. isso? Para mim tá ok aqui. Deixa eu dar uma olhada. Gente, tá horrível. Peraí. Deixa eu ver aqui se vai agora. Agora tá bom. Bom não, ótimo. Agora tá muito melhor, professor. Antes estava otimizado para vídeo. Então você percebe que a otimização de vídeo, para não travar, ele faz isso com as coisas que são códigos, entende? Então, tá vendo aí? Então, essa otimização para vídeo não funciona aqui. São certas coisas que a tecnologia, que a gente precisa entender da tecnologia ou do avanço da técnica para a gente começar a aplicar. Aí, óbvio que eu já vou dar uma estudada nisso, né? Porque na hora da composição da grafia ou do código, tem uma diferença entre áudio e vídeo para código. Eu vou dar uma estudada nisso para entender. João Caetano entrando na sala. Então, essa questão da cor, gente, é bem complicado. Cor café com leite eu não vejo aqui. Tem café com leite aqui? Não tem, né? Então, quando chega o censo demográfico e você diz qual é a sua cor, aí você não sabe sua cor, significa que você não sabe sua identidade. Está entendendo onde eu quero chegar? Sim ou não? Eu preciso desse feedback, por favor.
Se Professor, não me eu retornar, acho que a identidade também tem muito a ver com a sua ascendência, sobre a sim. sua origem, sobre a sua história. Só que no Brasil fica um pouco diferente, porque muitos relacionam você pelas suas características e não pelo que você teve antes de você. Pronto, Adriano, Então, mas o. às vezes as pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem fenótipos negros, mas ela tem uma pele mais clara. Se ela se considerar negra no Brasil, negra tem que ser a cor. E muitas pessoas desconsideram esses fenótipos e caso ela venha de uma mãe negra, ela pode ser considerada esse povo porque ela é descendente desse povo, tem ascendência, e ela tem fenótipos, né? Ela tem características, só que no Brasil é mais considerado a cor. Quanto mais você é mais preto, mais você é discriminado, mais você é negro. Quanto mais você vai clareando, mais você vai ficando europeu, vamos dizer assim. Entendeu? Pronto. Adriano, o que a gente está tentando. Eu entendi. O que é que a gente está tentando aqui? Quebrar todas essas barreiras. Eu não quero que Adriano siga a vida dele agora à frente, entrando na universidade com essas mesmas ideias loucas que se cruzam sem ter nada a ver. Cultura é cultura, ascendência pode te trazer benefícios culturais ou não, beleza? Esse processo de ascendência não vai retirar quem você é. Você está entendendo o que eu quero dizer? Porque assim, você tem uma ascendência, mas não significa que você vai ter as mesmas práticas. Entendeu, Adriano? Entendi. E essa ascendência, ela é importante para a sua ascendência, para a sua etnia, para a construção cultural, mas ela muitas vezes é uma ascendência, estou falando muitas vezes, que tem preconceito, ainda mais no Brasil. Me entende? Então você, Adriano, hoje precisa se despir desses preconceitos, se despir desta ideia de discriminação, romper com essas barreiras ideológicas, muitas vezes umas ideologias que você desconhece, você conhece de ouvir falar. Por exemplo, capitalismo. Eu sou capitalista. Como você é capitalista no Brasil, morando na favela? Você sofre as influências do capitalismo. Me entende? Então, como falar para alguém em Salvador não praticar o carnaval se é algo histórico-cultural? Me entende? Agora, o que é que a religião ela proporciona para a gente? Também a gente tem que entender a origem da religião para saber por que é que nós seguimos desse jeito, entendemos desse jeito. Por exemplo, a religião adventista, ela não se constitui em Salvador, consequentemente, ela não leva em considerações as questões históricas e culturais de Salvador. Está claro para você isso? A batista, do mesmo jeito. Já a católica, desde os primórdios, ela se adaptou, que é o chamado ecumenismo religioso católico. Se adaptou a esta realidade da localidade e, dependendo de qual é a localidade, ela pratica mais o umbandismo do que o catolicismo. Entende? Ela se mescla, se funde aquele local. É aí que está a geografia. Então, o que acontece? O local, o lugar, o território, ele força essas adaptações. Então, quando você diz a favela não é o local mais em Salvador, e no Brasil não é, e no mundo não é mais. Foi há um tempo atrás as construções, hoje não é mais. Hoje a favela é a comunidade, essa comunidade está muito mais próxima da ideia de povo brasileiro do que não povo brasileiro. De povo mundial do que não povo mundial. Ou seja, a maior parte da população mundial é favelada. Por quê? Porque construiu suas próprias culturas, o território, o espaço, forçou essas adaptações, e quando você compara as adaptações, por exemplo, da França com o Brasil, do Brasil com a China, independente se é socialista, capitalista, da Coreia do Norte, por mais fechado que seja, você percebe as mesmas características daqueles povos que têm acesso à comunicação ou não têm acesso à comunicação,
acesso aos bens materiais, aqueles que não têm acesso aos bens materiais, acesso à religião, aqueles que não têm acesso. Você tem coisas uníssonas e coisas completamente... como é o nome? Tem uníssona e o outro é dissonantes. Uníssonas e dissonantes. Distintas completamente e iguais. Você vai a uma favela, você percebe as mesmas características, mas a favela na África do Sul é muito distante da favela no Brasil. Mas como essas pessoas têm as mesmas características? Porque o meio, o espaço territorial, o convívio cultural, certo? O histórico-cultural, forçou essas pessoas a criarem e se adaptarem àqueles ambientes. Podem utilizar técnicas e tecnologias diferentes, mas chegam aos mesmos fins. Todos buscam um mundo melhor, por caminhos diferentes. Do mesmo jeito, a discussão sobre cor, gente. A discussão sobre cor, só voltando aqui, a discussão sobre cor é bem complexa. A cor do brasileiro, por exemplo, pardos. Pardos, eles vão se subdividir entre cafusos. O que são os cafusos? Os negros com índios. Os negros que chegaram aqui, que se miscigenaram com os índios, são chamados cafusos. Essa é a primeira. Mas de lá até cá, de lá até você, os negros com os índios, será que não tem nenhum branco aí no meio? Me entende? Branco que eu estou falando é a origem, não é a cor da pele. Só voltar aqui para você entender. Ó. O branco lá é a origem asiática ou a origem europeia, que você já sabe. Que se veio da Europa é miscigenado já. Alguns mantiveram a sua cultura, os nórdicos mantiveram a sua cultura e a sua miscigenação. Os alemães, dependendo aí de qual foi a colônia, também mantiveram a sua miscigenação. Os italianos, nem tanto, viu, colega? Os italianos, volta na história, gregos, romanos, entende? As invasões, os conflitos, e todo o contexto europeu já lhe sugere, eu estou falando de história, estou falando de arte, estou falando de religiosidade, isso já lhe sugere miscigenação. Então, quando chega no Brasil, amplia mais ainda até chegar em você. Por que eu estou falando isso? Porque o território, os conflitos lá na Europa, forçou o processo de miscigenação. Muito estupro, aí não sabe a origem, não tem a ideia de povo unido no mesmo propósito. Alguns se concentram em determinados espaços, mantêm ali a sua origem. Mas se você volta na história, você chega na África, e aí você já entende que já é um processo de miscigenação. Pega a Bíblia aqui em Êxodo, você vê que Jesus ele vem de uma linhagem. Pode falar. Não com essa parte que Jesus veio de uma linhagem e tal, e depois eu prossigo. Se Jesus vem desse processo da busca da linhagem, ele tem que voltar a Abraão para entender de que ele é judeu, entende? O judeu não é cor da pele. O judeu não é opção, é linhagem. Ok, Adão, Eva, Noé, e daí vem. E a linhagem de Jesus, ela vem de Sete. Então, é essa a importância da busca da identidade, para daí em diante você saber a sua origem e se comportar daquele jeito. Então, o judeu, ele não ora porque obrigam a orar, é porque ele é judeu. Ele se coloca para obedecer aí o que nós chamamos de Velho Testamento, porque é esta a vida dele. Não tem poder político, não tem poder econômico, não tem nada disso. Existe judaísmo. E o judaísmo, ele tem todas as regras pautadas para o comportamento do povo. Regras éticas, regras morais, regras econômicas, está tudo no Velho Testamento. Você está entendendo isso? Nós, eu, você, não. Eu não sei a minha origem, não sei qual foi o processo de miscigenação, não sei a minha identidade. Passamos por um processo de reinado, aí chega a república, essa república ela vai se mesclar com interesses de outros povos, a ideologia eurocêntrica, aí vem uma ideia de governo nacionalista, de governo trabalhista, de governo neoliberal, que não protege os interesses do povo brasileiro, e dentro do povo brasileiro já é super miscigenado, cada um defende seus interesses, tem um processo de corrupção.
Aí você para e pensa assim, onde é que eu estou nessa história aí? Quem é que vai me defender? Entende? Eu pertenço ao quê aqui? Eu sou o quê? Então, é por isso que nós não temos união. E é essa a busca da união, da identidade. Esse é um debate que não começa aqui, na aula de geografia, e não para aqui. Esse é um debate na sua casa, esse é um debate na sua comunidade, esse é um debate político, é um debate econômico, é um debate militar, é um debate em prol dos nossos interesses, em prol dos interesses dos outros. É um debate aí que vai perdurar durante séculos, para que o Brasil consiga entender, no mínimo, a sua identidade mestiça. Vai, Brenda? Sim, e também tem aquela questão, né? Que você também já comentou bastante no oitavo ano, da questão do sinal de Caim, enfim, que falam que foi a cor negra, enfim. Mas eu fiquei pensando, mas o que garante que, não, que foi a cor negra? Não poderia ser a branca também? Então, Sim. tipo, a gente não sabe, entendeu? Mas aí a gente vê aquela coisa, a questão da nominação, como é que a história é contada, e a gente não sabe. Então, para mim, eu acho que não faz, para mim, diferença. Para mim, essa coisa da cor e tal, para mim, tá certo? Certo. Mas por que não faz, Brenda? Por que não Porque faz para você? eu Hã? costumo me apresentar como ser humano independente. Pronto. Eu sou ser humano. Mas você entende que verbas são destinadas para você por conta da cor da pele? Não, essa parte eu entendo. Aqui também tem a questão do Pronto. censo e tal. Então, se Entendi. você não se classifica, você não é beneficiada. Eu entendi, professor, entendi. E agora, peraí, eu entendo o seu ponto de vista de humanista, de naturalista, de humanista, de cristã. Eu entendo. Mas se você não se enxerga dentro dessas classificações que eles nos colocaram, no nosso território, no povo brasileiro, você não se enxerga como brasileira, e aí é você que precisa se autodeclarar. Se você não se enxerga assim, você não tem benefícios. E aí continua a hegemonia do suposto povo branco. Você nem sabe quem é hegemônico. Na realidade, você não sabe quem manda em você. Mas você continua escrava. Entendi. Entende? O ponto de vista humano, eu tenho. Eu espero que todos vocês tenham. Mas se você não tem uma identidade como povo, estou falando como povo, por exemplo, o americano tem benefício de vir para o Brasil. Por quê? Porque ele é americano. E o brasileiro tem benefício nos Estados Unidos? Não. Por quê? Porque ele é brasileiro. Entendeu, Brenda? Dentro de ser brasileiro, o brasileiro nordestino, ele não tem tantos benefícios quanto o brasileiro que nasceu na região sudeste, sul-sudeste. Entendi. Essas injustiças, né? Entendi. Não é injustiça, não é injustiça, não tem A gente já debateu justiça e injustiça lá no segundo ano, Brenda. Não tem nada de injustiça. Injustiça significa que é contra a justiça. Foi injusto. Tem a lei e com você não foi aplicada a lei. Não, foi você que não sabe a lei e que não defendeu seus direitos. Não tem justiça aí. Por exemplo, você sabia que você não pode ser abordado na rua por um policial? Você sabia disso? A gente já debateu isso no segundo ano. Mas você é abordado o tempo inteiro na rua e o policial, ele acha que ele pode fazer isso com você. Por exemplo, vimos agora a polícia municipal está abordando o pessoal ali eu esqueci o nome da favela. Vocês lembram? Não está passando no jornal direto. A polícia municipal está abordando a comunidade, certo? Abordando, aplicando arma de choque, pedindo para parar. A polícia municipal não tem esse poder. Mas ele acha que ele tem o poder porque ele tem uma arma. O que foi que aconteceu? O poder de polícia municipal só adquiriu a arma para defender o município, somente isso. E defender o cidadão, munícipe, dependendo do município. Tem polícia municipal de Lauro de Freitas, tem polícia municipal de Camaçari, de Salvador, é para defender o cidadão. Mas a polícia municipal de Salvador só tem o poder com a arma para defender o cidadão e proteger o patrimônio. É somente isso. Mas ele está usando a arma
Para quê? Para abordar um cidadão, não pode fazer isso. Entende? Tudo isso vem, aí você vai dizer, isso é injustiça. Isso não é injustiça. O próprio poder não conhece a lei, não conhece a regra. E acontece o que com esse indivíduo? Acontece o que com ele que está aplicando a regra dele? Não é a regra do município, não é a regra, não é a lei, não é a Constituição. Acontece o quê com ele? Nada. Por que não acontece nada? Porque a gente não impõe o nosso poder, todo poder emana do povo. Então, Brenda, você só vai ter poder quando você entender sua identidade, quando você Agora, entender sua etnia. Entendi, professor. É a questão do conhecimento em geral daquilo, né, da Constituição, enfim, daquilo que me garante, né, enfim, os direitos e a questão do autoconhecimento. Agora eu entendi. Brenda, você só vai poder falar de você se você estuda sobre você. Entendeu? Não tem, por exemplo, você se diz cristão. Eu sou cristão. Peraí, ele não lê a Bíblia? Não sabe que o cristão não pode defender matar. Não pode defender matar. E a gente se declara cristão dizendo, vamos pena de morte. Vamos lá prender. Não tem justiça dentro do cristianismo. É esse tipo de justiça dentro do cristianismo. Quem é que está em primeiro lugar na sua vida? É o cristianismo? Ou é o capitalismo? Ou é o Estado democrático? Perceba, são tantas coisas que você precisa optar, mas ninguém vai te ensinar isso, Brenda. Ninguém vai te ensinar a ser Brenda. Ninguém vai te ensinar a ser Kaique. Ninguém vai te ensinar a ser Mateus, nem Adriano. Perceba, esse processo de construção de Adriano, de Mateus, de Kaique, de Brenda, e aí vai, de Brenda, vai aí, de Luara. Esse processo, ele é um processo que nasce com você naquele território que tem que instruir você e a sua família, junto com a escola, entende? Mas se tem muitas ideologias que retiram essa sua identidade, a identidade da sua família, a sua etnia, que retiram isso de você, consequentemente você é roubado, é furtado e você cresce sem cultura, sem identidade, sem história e faz a vontade do outro. Entendeu a ideia da ideologia neoliberal? No caso, então, a manipulação para dominar, entendi. Por isso que toda vez, aí eu fico indignado, você vai na redação e coloca que tem que resolver o problema, é o Ministério. O Ministério não vai resolver nada por você, porque o Ministério só vai conseguir fazer alguma coisa se você souber sua identidade, sua cultura e brigar no sentido de defender os seus direitos. Como é que a gente defende os nossos direitos quando a gente se entende como comunidade? Independente de classe social, entende? Comunidade, é comum, igual. Mas como é que eu vou saber se é igual? Se eu discrimino aquele que está próximo de mim. Eu, dentro da minha casa, eu digo que meu pai é feio. Perceba ao que cúmulo nós chegamos, meu pai é feio. Eu não gosto muito de minha irmã, não. Peraí, gente. Existem atitudes de seres humanos que são reprováveis. Existem atitudes de seres humanos que são passíveis de aplicação da lei. Ficou claro para você? Mas o indivíduo ser humano é indivíduo ser humano. Tem que aplicar a lei para o cara que cometeu um crime? Tem que aplicar a lei, pode falar. É isso, como o senhor falou, né? Tem que diferir mesmo entre o ser humano e a causa, né? No caso, as ações, né, que ele faz, enfim. Sim. Concordo. Então você fica lá na redação perdido, porque você tem um costume eurocêntrico de dizer que a culpa é do outro. E você não é eurocêntrico. Você não é, e por mais que você seja eurocêntrico, você é mestiço. Ou seja, há uma história de dizer que a culpa é do outro, de sempre justificar. Mas, peraí, vem só da Europa? Não, eu estou te dizendo que se é eurocêntrico, vem da África, que há o costume também de sempre replicar. Agora, a questão desta busca pela identidade te traz a noção de que aquilo que você faz é correto ou é errado. E você precisa admitir isso. Eu preciso identificar em mim os meus erros. Você precisa identificar em você os seus erros. E você precisa corrigir os seus erros.
E aí estamos falando de cristianismo, estamos falando de capitalismo, estamos falando de socialismo, estamos falando de constituição. Erro é erro, acerto é acerto. Ética é ética, moral é moral. Aí você tem costume de justificar que pescar é porque você quer passar. Pelo amor de Deus, gente. Onde está a ética? Onde está a moral? Onde está... Você está no 3º ano, já estudou tudo isso. Ou você descartou tudo isso. Então, não transfira a culpa para o presidente. Não transfira a culpa para o prefeito, não transfira a culpa para o seu pai, para o professor, para a escola. Não. Ah, mas eles contribuíram. Pode falar. Só uma dúvida, para ver se eu entendi certo. Você falou que é errado culpar a outra pessoa pela sua falta de conhecimento, foi isso? Não. Eu disse que nós contribuímos, mas se você transfere isso, você não cresce. Como assim? Continuei não entendendo. De novo, vamos lá. Adriano, você estudou aonde? Lá no infantil. Você estudou aonde no infantil? Você lembra? Pergunta a sua mãe aí. Sim, numa escola municipal de Castro Alves. Pronto, então você estudou nessa escola. Teve uma prozinha lá que ela buscou lhe alfabetizar. Beleza? Sim. Pronto. Ela pode não ter tido computador, não ter tido as melhores tecnologias, mas eu acho que ela tentou te alfabetizar. Se você sabe ler, sabe escrever, é porque alguém contribuiu para esse processo, beleza? Sim, tentou, mas não conseguiu. Mas... Calma, vamos lá, eu estou no princípio. É culpa do prefeito de não ter colocado um computador lá na sua escola, no infantil? Depende. Se for um recurso que seja de extrema necessidade, deveria ser obrigação dele colocar os recursos suficientes para a educação. Mas se ela não precisa de computador, então não tem necessidade dele dar esse recurso. Adriano, nunca, Adriano. É obrigação do Estado lhe dar educação de qualidade e todo o material, Adriano. Está na Constituição, Adriano. Então não fica com dó desse prefeito, não, Adriano. Você entende? Hein, Adriano? Olá. Eu não entendi, Adriano, eu concordo. Estou analisando a situação. Peraí, Adriano, de novo. A dificuldade aqui do discurso é difícil mesmo. Não, Adriano. Você é um cara completamente inteligente. Para com isso. Vamos lá. Adriano, você nasceu. Você consegue se alimentar sozinho? Não, você precisa da sua mãe. Se sua mãe não lhe dá leite, você não tem como se alimentar, Adriano. Então, perceba que você pode ter tido diversos problemas por culpa da sua mãe. Mas você vai apoiar sempre nessa desculpa de que você não melhorou a sua saúde por conta da sua mãe? Não pode, Adriano. Ela contribuiu para os problemas que você tem. Ficou claro? Sim, agora o entendi, seu pai também. Você entrou na escola, a pró tentou lhe dar o melhor, mas ela não conseguiu. O prefeito foi omisso? Foi omisso, porque ele não fez a função dele. Ah, mas ele não sabia, mas não sei o quê, blá, blá, blá. Tudo isso contribuiu para Adriano ser Adriano que está aqui hoje. Beleza, Adriano? Entendi, agora entendi. Aí você está tendo a aula aqui hoje. Eu lhe digo, Adriano, você vai ficar esperando para mudar de vida, Adriano? Vai ficar esperando por Leão para mudar de vida, Adriano? Ou você vai mudar de vida, Adriano? Eu tenho que correr atrás. É isso, Adriano. Olha, velho, tudo isso construiu o Adriano. Agora, Adriano precisa se entender como Adriano. Como eu vou fazer isso? Olha, preciso estudar. Sem estudar, sem pegar livro para ler, Adriano, fica difícil, Adriano. Sem ter hoje um computador, uma internet, fica mais complicado aí. Eles investem pouco na educação. Gente, temos que entender, eu estou cortando o discurso, porque assim, ó, esse é um debate, como eu falei para você, interdisciplinar e vai perdurar 100 anos aí. Mas se você não entende de que o lugar constrói Adriano, a família constrói Adriano, os amigos constroem Adriano, a sociedade constrói Adriano, a escola constrói Adriano, o trabalho constrói Adriano. Mas se Adriano ficar esperando o tempo inteiro pelos outros construir ele, Adriano não sabe quem é ele. Deu para entender? Sim.
Deu. Ou você pega a Constituição para ler, ou você entende que com 750 pontos você passa em qualquer universidade, ou você tira 950 pontos na redação, ou você vai ficar esperando que aconteça um milagre divino para você passar. O milagre já aconteceu. Jesus morreu na cruz por você. Você já está salvo. Agora faça a sua parte. Não fica só esperando a aula de geografia. Não fica. Desculpa falando assim. Ser tão duro com você, não fica só esperando a aula de geografia, vai aprofundar, mas é só estudo, não é só estudo. Para você ter IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil evoluir, consequentemente você evoluir, todas as coisas avançarem, você tem que ter saúde, então primeiro tem que ter qualidade de vida, tem que se alimentar bem, foi o que ele acabou de falar aí na meditação. Você tem que ver o sol, você tem que malhar, você tem que correr, beber água, tem que ver coisas boas, tem que avaliar, se entender, faça o teste para saber qual é a característica. Hoje em dia tem inteligência artificial que já traça um espelho de quem é você, velho. Então você tem tudo isso a seu dispor e você está em casa. Depois da aula de leão, tocou o horário agora eu vou fazer o quê? Sei lá, vou assistir Netflix. Gente, pelo amor de Deus, você tem um planejamento. Ou você começa a entender de que ninguém vai lhe dar seu direito se você não sabe qual é o direito. Se você não sabe se é pardo, se é cafuso, se é caboclo, se é mulato, se você é indígena, se você tem ascendência lá na Europa ou não tem, se você tem direito à dupla cidadania, qual é a parte da Constituição que te dá benefício, se você tem bolsa, se você não tem bolsa, você sabia que você que tem bolsa de 100%, você está à frente de todo mundo que está nessa escola? E você tem que usar isso a seu benefício. Mas geralmente o que tem bolsa 100%, estou falando geralmente, não estou dizendo todos, o que tem bolsa 100% é o que menos entende esse benefício que foi concedido a ele por mim e por toda a população brasileira, através da Constituição. Quem está pagando a sua bolsa somos nós, a sociedade brasileira. Um beijo, um queijo, Cunha chegou aí, tchau. Esse é um debate, viu, gente, sobre território brasileiro. Tchau, fui. Tchau, Ou você fala, ou a gente vai ficar em monólogo. Tchau. Próxima Tchau, aula, eu professor. espero isso.